Bom dia. Nós não temos quórum ainda, nós vamos começar com os informes. Primeiro, queria agradecer aí a vocês terem atendido a solicitação da gente começar aqui às 8h30 hoje, um pouco mais cedo, e fazer uma congregação um pouco mais curta. Nós não vamos dar os informes das comissões e, a princípio, eu não abriria a palavra no expediente para os inscritos, a menos que a gente, vamos supor, tenha tempo aí disponível para isso, daí, em função do velório do professor Flávio. Tá bom? Algumas pessoas... E eu também gostaria de poder ir, se for possível, se a gente conseguir terminar hoje, de ir até lá, que o velório vai ocorrer das 9h ao meio-dia, né? Eu também gostaria de agradecer, eu já falei no CID, eu e o Eric, agradecer o apoio para que nós estivéssemos aqui na diretoria, agradecer o apoio de toda a FCM e deixar isso de uma forma clara aqui e muito respeitosa a vocês, hein, tá certo? Bom, a reunião vai ser gravada e transmitida pela web, né? Então mantenha os microfones fechados e abrindo para a palavra, tá certo? Nós vamos dar as boas-vindas à professora Elaine Cristina de Ataíde, superintendente do HC, né? A posse ocorreu dia 23 de junho para o quadriênio 2022-2026, e agradecendo também ao professor Antônio Gonçalves Oliveira Filho pela condução do HC aí nos últimos 4 anos, né? E a professora Ana Terezinha Guilamon, chefe do departamento de cirurgia, para o mandato de 24, a partir de 24 de junho, né, de 2 anos, e também agradecimentos ao professor Ubirajara, que foi o chefe do departamento, tá certo? Nós temos alguns informes assim com relação os falecimentos. O senhor Ronilson Aguinaldo Moreno, professor colaborador do Departamento de Medicina Translacional da FCM Unicamp. O velório e sepultamento ocorreram em Campinas. O Dr. José Francisco Antônio de Souza, egresso da 2ª turma de Medicina. Também o velório ocorreu em Campinas. Dr. Edson Osamu Ito, egresso da 12ª turma, né, graduados em 1979. Nós tivemos um falecimento, acho que todos vocês sabem, né, da acadêmica Fabiana Thieme Yokota de Oliveira, né, aluna, ela estava no 6º ano, e da 55ª turma da Medicina, né, o velório e o sepultamento ocorreram em Mauá, semana passada. Senhora Nilda Antônia Sussulini Alves, mãe da funcionária Sandra Alves Bonon, biologista do Laboratório de Virologia. O velório e o sepultamento também ocorreram em Campinas. E o professor Flávio César de Sá, docente do Departamento de Saúde Coletiva da FCM Unicamp. O velório ocorrerá agora no Memorial Bom Pastor, das 9h até o meio-dia. Nossas condolências aos familiares. E eu vou dar 2 palavras aqui sobre a acadêmica Fabiana. Ela teve uma doença que foi diagnosticada desde o 2º ano e houve uma piora do quadro clínico dela. Foi solicitado que se haveria possibilidade dela fazer uma colação de grau antes do término do curso, não foi possível, que não era possível legalmente, etc. E isso, infelizmente, não foi possível. Do professor Flávio, todos vocês conhecem, eu acho que a faculdade deve fazer um agradecimento a toda a trajetória dele aqui dentro, né, basicamente dentre as muitas atividades relevantes que ele fez, mas relacionadas ao estabelecimento da disciplina de ética
ao longo do curso, que é um diferencial do nosso curso, sem dúvida nenhuma, e ele se dedicou muito a isso com vários outros membros da faculdade, e também como um dos responsáveis aí pelo estabelecimento, né, pela implantação do Profis, a gestão do Profis, que é um programa bastante relevante aqui na faculdade. Então, eu acho assim que ele merece todas os nossos o nosso reconhecimento por essas atividades aí que são bastante relevantes, né? Bom, como lembrete, nós temos a Universidade de Portas Abertas, que vai ocorrer amanhã, das 9 às 17 horas, em todo o campus aqui, em todos os campi, né? Não é só aqui em Barão Geraldo. E na FCM nós teremos uma participação expressiva, aí, com cerca de 120 alunos, 20 funcionários, com fluxo aqui, coordenado aqui para a gente receber os alunos aí e os visitantes aí da UPA, tá bom? Eu queria dar um informe também, diz respeito ao fluxo de pagamento de espaços aqui da FCM, né? Isso gera alguma desconforto. Hoje a faculdade ela depende do aluguel de espaços. Aqui a gente tem dos auditórios, de alguns anfiteatros, eventualmente da sala de avaliação. Ela foi utilizada recentemente para uma prova de especialidade da Sociedade de Pediatria, e nós fizemos uma política de locação desses espaços aqui. Ainda a locação na estrutura que ela funciona da FCM, ela funciona de uma forma assim precária. Nós, por exemplo, quando alguém demonstra interesse num espaço físico aqui, você tem que mostrar o espaço físico, a pessoa tem que vir aqui conhecer, você tem que mostrar a estrutura, como é que vai funcionar, quem que vai ligar a luz, quem que vai apagar, como é que vai estar a limpeza. Não é uma coisa simples, tem que assinar um contrato, não é uma coisa simples, e nós estamos vendo uma forma de viabilizar isso por meio da FASCamp. Quando existe todo um fluxo, quando é um evento de um docente da FCM, principalmente em que isso não tem não está sendo cobrado nada para aquele evento, para os participantes, etc., esse curso é grátis, é zero. A reitoria pediu recentemente o auditório para 2 eventos, não se cobra, obviamente não se cobra. Mas, eventualmente, tem eventos organizados por pessoas da faculdade, docentes ou alunos, etc., que ocorrem no final de semana, que tem um pagamento de participação, etc. A faculdade tem gastos com isso, a gente paga funcionários, hora extra, etc. Isso tem um desconto, mas é cobrado. Tem um custo isso daí, isso não vai comprometer o rendimento do curso, a gente tem esse cuidado, mas é feita uma cobrança. Isso, às vezes, as pessoas não entendem, reclamam, acho que tem que ser sempre oferecido de graça e a gente não tem. O que se faz com esses recursos aqui? Eu vou trazer para vocês na próxima congregação. O que a gente faz? É reinvestido basicamente na graduação, basicamente na Lego, basicamente em estruturas de ensino. Basicamente para isso. Então, é um dinheiro que retorna para a faculdade aqui, basicamente para a graduação, tá certo? A gente pode trazer isso com mais detalhes, a gente pode trazer por que está sendo disponibilizada uma estrutura mais profissional, mais adequada através da FASCamp, e a gente está vendo como é que pode ser feito. Foi feita uma consulta para a PG, se poderia ser feito por meio da FASCamp, porque na verdade daqui é um espaço público que seria administrado pela FASCamp e, obviamente, todos os recursos vindo para a faculdade. Tá bom? Bom, nós vamos dar início ao expediente, então. Vamos dar apreciação da ata da 5ª reunião ordinária de 24 de junho.
Se alguém tem algum reparo, algum comentário, se manifeste. Alguém contrário à ata, se manifeste. Abstenções. Uma abstenção. Aprovados. Permaneçam como estão. Aprovados. Não vamos dar os informes dos coordenadores. Aí, com a ordem do dia, eu queria saber se tem algum destaque. Existe um destaque da mesa, que é dos itens 20 ao 29. É um destaque da mesa, se algum dos... Pois não, Tiago. Professor, bom dia. O professor Sérgio Marba não pôde estar presente, ele pediu para eu destacar 2 itens aqui da pauta, só para esclarecimentos, tá? Seria o F19 e o H35. Tá. F19 e H35, tá bom. H19 e 35. F19, afastamento do professor Tiago, 35. Tá, a comissão julgadora, acho que é livre docência, né? Departamento de Psiquiatria, tá bom. Mais algum destaque? Não, tá ok. Não, bom, nós não temos pauta suplementar. Assim, a mesa destacou aqui os itens... sim. Vamos pôr para votação o restante da pauta. Os aprovados permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, foi aprovado, né, com exceção dos itens em destaque. Bom, eu coloquei os itens 20 a 29, porque, na verdade, são os editais de concurso para aquelas vagas docentes que foram colocadas na última congregação, ainda na gestão do professor Zeferino. Vocês se lembram que existia um número de vagas e foi acertado na reitoria de nós fazermos um banco de recursos, em que vagas RDDP poderiam se transformar em 2, por exemplo, de RTP ou RTC. E, com isso, nós abrimos mais uma vaga para cada departamento, 3 vagas estratégicas. Dessas 3 vagas estratégicas, uma foi para a medicina nuclear, uma foi para o departamento de cirurgia. Nós tivemos uma extensão da saúde coletiva de RTP para RDIDP, que era de saúde coletiva, e uma vaga ficou aqui na faculdade para a gente discutir depois como é que ela seria ocupada, né, preenchida. Nós tivemos uma reunião lá com o professor Fernando Satti, da PRDU, eu e o Eric fomos até lá, para discutir que existiam também 4 vagas de professor titular, de concurso para professor titular, que não tinham sido abertas. Foi até uma reivindicação do professor Zoner, para saber quando que esses concursos seriam abertos. Nós tivemos a conversa, inicialmente seria essa, e ele falou, bom, essas vagas estão garantidas, elas ocorrerão, é que nós não vamos, a reitoria não vai, a PRDU não vai abrir concursos esporádicos em cada área, nós vamos abrir todos no final do ano, aí nós abrimos para toda a universidade, para todos os titulares dos concursos que estão aprovados. E essas 4 vagas da faculdade, da FCM, elas vão ser aprovadas no final do ano, nós vamos fazer isso de uma forma só para toda a universidade. Falei, tá bom, ótimo, tudo bem. E as vagas docentes, tá certo? Então, o que aconteceu? Nós temos hoje o recurso dentro do
do número de vagas que nós temos disponíveis. Nós tivemos vagas de docentes que pediram redução de carga horária, isso gerou recurso também, e havia uma conversa, um acerto de que isso poderia ser disponibilizado na forma de novas vagas, e foi por isso que abriu mais uma vaga para cada departamento, e mais essas 4 vagas, 3 vagas estratégicas e mais uma vaga que estaria aqui. Inclusive, eu até tinha conversado com o professor Joaquim, que é que ele preside a comissão de vagas, para a gente ter uma conversa sobre o preenchimento dessa vaga aqui da faculdade, para a comissão começar a conversar sobre essa vaga. E o que ele falou para mim, Cláudio, essas vagas de docentes, existe um pool de cargos na universidade, e existe assim, as 3 universidades públicas estão pleiteando um aumento do número de cargos junto ao governo. Isso tem que ter uma aprovação da LESP, etc. Então a gente vai rever isso. Ele não falou que não vai dar. Ele falou que isso vai ser revisto, tá certo? Nós saímos dessa reunião, eu conversei com o Zeferino, porque eu e o Zeferino participamos dessa conversa alguns meses atrás, em que isso foi acertado antes da congregação, e o Zeferino lembrou bem. Falei, ele falou que tinha realmente cargos disponíveis na universidade que a gente poderia fazer isso. Então nós teremos foi marcada uma nova reunião com o professor Fernando Sartre, agora acho que é semana que vem, né? Semana que vem? Hã? Na outra, esse mês ainda, não, começo do mês que vem, em que eu até pedi para o Zeferino ir comigo lá, eu, o Eric e o Zeferino, porque o Zeferino lembra bem de todas as tratativas, para a gente acertar isso definitivamente. Então, o que eu coloquei em destaque? Primeiro, para vocês saberem isso, né, quem lembrou bem isso foi o Tiago. Então, nós temos os recursos, mas não temos cargos, que é para abrir os concursos. Então, a minha proposta é que a gente aprove esses editais. Os editais de alguns departamentos ainda que não estiverem abertos, que sejam enviados aqui para a próxima congregação. Nós aprovamos os editais. É até uma forma da gente pressionar lá. Mas a minha impressão é que não teremos problema com relação a isso. Então, assim que tiver uma posição do professor Fernando Sartre, eu comunico todos aqui, os chefes de departamento, etc. A gente pode fazer, eu também explico na próxima congregação, ou antes, se necessário, porque é um assunto bastante relevante. A gente eventualmente pode até fazer, se houver algum não entendimento sobre isso, a gente faria uma discussão, eventualmente até numa congregação extraordinária, se fosse o caso, tá certo? Então, nessa posição. Nós vamos ter a reunião daqui 2 semanas, mais ou menos, com ele, e para nós acertarmos, em definitivo, a disponibilização dos cargos para essas contratações aqui na FCM, contratações docentes, como foi acertado acho que foi na última congregação, inclusive, tá certo? A vaga ainda que está em aberta, que seria, teoricamente, estaria em aberta, eu conversei com o professor Joaquim, que também, assim que tiver disponibilizado o cargo, a comissão vai deliberar. Eu fiz 2 sugestões lá, e eu vou acatar o que a comissão decidir. Mas eu fiz 2 sugestões. Que é a gente vê eventualmente áreas que vão ter um comprometimento por causa de aposentadoria, áreas mais críticas, ou se houver, por conhecimento de alguém, de qualquer área, uma pessoa assim que tenha um perfil que teria assim, um interesse muito grande
para vir aqui para a faculdade. Mas nós vamos deixar a critério da comissão. Tá certo? Tem algum inscrito, Zé? Deixa eu falar, esses... Não, eu não abri para inscrição para o expediente, né? Se alguém quiser, nesse momento, está até cedo, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a questão dessas vagas, vocês fiquem abertos aí, tá bom? Mas eu vou conduzir dessa forma, eu e o Eric nós vamos conduzir dessa forma, tá bom? De uma forma muito clara aí, e colocar para vocês assim que a gente tiver uma posição, tá bom? Tá bom. Qual que é o outro destaque lá do... Tiago, F19, você quer... Sim, então, professor, esse item ele trata-se do afastamento para realização de pós-doc, né, por 1 ano, com vencimentos do professor Tiago da emergência. E o professor Sérgio pediu para destacá-lo e acho que ele conversou com o senhor quais seriam os motivos, né? Ele pediu só para esclarecer. O professor Sérgio colocou, ele disse assim, que é a questão dos afastamentos para pós-doutorado, né? As implicações que isso teriam em áreas, vamos supor, que seriam mais comprometidas pela presença de menos docentes, etc., né? Ele colocou para colocar isso, que isso foi uma discussão na CCD, e sempre tem essa discussão, e ele tem colocado esses afastamentos de pós-doutorado com relação a esse aspecto também, quer dizer, eventualmente uma abertura de atividades aqui na faculdade para a ida de um pós-doutorado, um pós-doutoramento fora, né? Meu modo de ver é o seguinte, nós incentivamos assim o pós-doutorado, deve ocorrer, tá certo? E o que é um direito do docente de 1 ano com afastamento de 2 anos. O que eu vou falar, a minha posição, que eu sou contra, e eu já me manifestei com relação a um caso do departamento de cirurgia, de um docente no departamento de cirurgia, que inclusive está criando problemas com relação a isso, esse afastamento começa a se prolongar. E aí fica uma vaga fechada, e a área lá precisando de docente, e se prolonga, pede um afastamento de mais 1 ano, pede um afastamento de mais 1 ano, às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 anos afastada. Eu vou falar pelo departamento de cirurgia, porque esse docente do departamento de cirurgia, eu era chefe do departamento, quando eu autorizei a livre docência, era uma coisa muito importante para a área, porque ele fazia microcirurgia, nós não tínhamos ninguém que fizesse microcirurgia, bom, ele pediu 1 ano, pediu o 2º ano, aí no 3º ano eu já estava aqui na diretoria, e o Birajara veio falar comigo, eu falei, Birajara, por que ele vai ficar mais 3 anos? Não tinha uma justificativa plausível para ele ficar mais 1 ano lá, e a cirurgia plástica aqui precisando. Bom, a congregação deliberou para ele voltar, ele não voltou, ele está com recurso para não voltar. Esse tipo de problema que eventualmente pode ocorrer. Não estou falando que isso vai ocorrer com o professor Tiago de forma nenhuma, nem estou falando que isso deve ser um motivo de a gente não autorizar pós-doutorado, né? Nós devemos incentivar pós-doutorado, no meu modo de ver, né? Tá certo? Mas eu acho que quem vai para fora tem que saber quais são as repercussões de ir para fora, quais os impactos que tem na área que ele está atuando, no departamento que ele está atuando, etc. É claro, mas deve ser incentivado. Eu acho que isso qualifica a faculdade, é bom para a faculdade, e esse é meu ponto de vista. Professor Zoner. Bem, bom dia a todos. Eu esperaria que o professor Sérgio Marba entrasse em contato comigo para saber como é que foi a demanda e como é que foi discutido isso no departamento. Inclusive, a reunião foi ontem do Conselho. Eu fico muito satisfeito com a posição do senhor diretor, do incentivo à formação docente, não apenas internamente,
porque vai aprender a ensinar, etc. Ele tem que se qualificar, inclusive, tecnicamente. Então, o pós-doc é extremamente importante para nós. Se nós buscamos excelência de fora para dentro, nós temos que criar as condições de ter excelência também dos nossos docentes, do nosso pessoal. Então, eu sou um defensor draconiano, para se falar, do pós-doc. Então, eu acho isso extremamente importante, eu acho que é um direito, sim, dentro da formação do docente, solicitar. Em relação ao professor Tiago, nós estamos conversando sobre isso há algum tempo, não foi apenas que burocraticamente seguiu para o conselho e para vir para cá. O professor Bruno, nós tivemos uma conversa, está muito bem estruturado, assumiu que isso deverá ser rearranjado, já tem as atividades, então nós não vemos, pelo menos, ninguém tem bola de cristal, mas em princípio não haverá quebra das atividades, porque está bem estruturado. É claro que 2 docentes agora, né, que não tem nem um ano, agora vai ficar com um docente, mas tem os PAEPs, tem os médicos e realmente tudo corre para que realmente as coisas sejam bem estabelecidas. Então, eu acho que é muito bem-vindo para o departamento o pós-doc do professor Tiago, ainda mais numa área que é fundamental no aprimoramento. Obrigado. Terezinha. Professora Terezinha. Eu vou ser bastante rápida. Eu acho que o que o Jônio falou é isso aí. A gente, atualmente, o professor tem que estar indo para o exterior, se atualizando com todas as normas existentes no nosso país. Pegar a tecnologia de ponta. Agora, a gente não pode não permitir a extensão. Quer dizer, se pedir um ano, é um ano, cara. Pronto, porque senão... Não, aí fala, eu quero mais um ano. Não dá. Você vai ficar um ano. Porque o grande problema do Guilherme, que a gente conhece bem, foi isso daí, né? Quer dizer, ele fez um ano numa universidade, ele foi outro ano para outra universidade, e ficou indo e fez vida e fez família nos Estados Unidos. Então, se definir, eu não sei se pode, por isso que eu estou perguntando, você vai um ano e fica, porque senão o aluno fica sempre em anos. O docente ele tem direito a um ano com prorrogação de mais um ano, entendeu, Terezinha? Aí, eventualmente, quando tem uma prorrogação além de 2 anos, vem para a congregação para deliberação. Mas ele tem direito a uma prorrogação de 2 anos, até mais um ano. Não, isso é assim, é direito assim como é direito dele ir, tá certo? A solicitação de prorrogação, o departamento tem que aprovar isso. Não é simplesmente... Não, se for no primeiro, ele vai pedir a prorrogação, o conselho pode negar. Entendeu? Então, é dessa forma e isso funciona assim. Eu acho que além de 2 anos, traz-se para a congregação e delibera e vê os motivos, se houver uma justificativa muito plausível, é deliberado aqui na congregação. Professor Rodrigo. Bom dia a todos. Eu acho que essa situação de sempre estar vindo da CCD, né, é uma pena que o professor Sérgio não esteja aqui, mas eu acho que se há uma regra que está sendo, todas as instâncias estão sendo cumpridas, né, se não haveria uma possibilidade de haver uma diretriz para já esses casos já serem, uma vez que eles passaram pelas instâncias, já serem aprovados, porque fica uma situação, às vezes, desconfortável, assim, sempre questionando, né, claro que a congregação ela tem essa prerrogativa de discutir, mas sempre sendo questionado, se já houve, o departamento já concordou, já passou por todas as instâncias, a CCD, eu imagino que ela deveria ter já não destacar sempre esses casos, porque se a regra é 1 ano com possibilidade de prorrogação para 2 anos, e isso foi aprovado,
esses questionamentos eu acho que dão uma certa insegurança para quem vai pedir, né? Eu vejo assim, Rodrigo, o que o professor Sérgio está chamando a atenção é justamente para a gente ficar atento a essa questão de que é um docente da faculdade, assim, para que a gente fique atento para esse afastamento não se prolongar. E aí, além de 2 anos, efetivamente começa a ter um prejuízo das atividades aqui da faculdade, né? Eu acho que é nesse sentido, não é no sentido, é mais no sentido de chamar atenção, não no sentido de julgar o mérito, se deve ir ou se não deve ir. É nesse sentido que eu acho que ele colocou em destaque, né? Sim. Nos casos em que é 1 ano com possibilidade de prorrogação até 2 anos, isso não fosse sempre rediscutido, mas no caso, eu acho que a partir daí, com certeza, sim, né? Professor Rodolfo, por favor. Bom dia. Se eu não estou equivocado, não se trata certamente de um direito do docente. Tanto não é um direito porque estamos discutindo isso aqui. Não é um direito como por exemplo, férias, em que não há necessidade de discussão sobre sairmos de férias. Mas é um compromisso. É um compromisso institucional e eu acho que precisa ser, de certa forma, estimulado e consentido nessas solicitações. Então, nesse sentido, a aprovação pela congregação referenda que, institucionalmente, a Faculdade de Ciências Médicas tem interesse que os seus docentes saiam para qualificação no exterior. E aí, então, nesse sentido, a aprovação da congregação além de ser requerida, é uma assinatura a mais dizendo que a instituição se compromete com isso. Agora, também há uma necessidade da contrapartida de rediscutir extensão de prazo e tudo mais. Mas entendo que, como não sendo direito, mas sendo um compromisso institucional com a formação dos seus docentes. Obrigado. Tá certo. Bom, se não tendo mais nenhuma manifestação, a gente pode colocar em votação? Não, é melhor colocar separado. É melhor colocar separado, são assuntos separados. Então, vou colocar o item 19 em votação. A gente não votou o G. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos votar o 19 primeiro, a gente acabou de discutir. Os favoráveis ao afastamento do professor Tiago para o seu programa de pós-doutorado no exterior, permaneçam como estão. Abstenções se manifestem. Contrários, então estão aprovados por unanimidade. A outra é a gente aprovar os editais para contratação, que são dos itens 20 ao 29, desses editais aqui colocados nos departamentos, independentemente da disponibilização de cargos, né? Isso ficaria condicionado, então, à disponibilização de cargos e da discussão que nós teríamos lá com o professor Fernando Satti, da PRDU. Então, os favoráveis à manutenção dos editais permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções, estão também aprovado. Então, agora vamos para o item 35. Tiago, é uma banca de concurso, né? Isso, professor. É a banca de concurso de livre docência, né, do Departamento de Psiquiatria, onde a gente tem inscrito o professor Hamilton e tem a designação da comissão julgadora, né. Esse item a gente destacou aqui na CCD só para efeito de esclarecimento, que o pedido, a chamada na pauta, a gente tem os nomes da composição da banca, os nomes estão corretos. A gente só queria destacar que na documentação, lá no corpo da pauta, os nomes saíram duplicados. Membros titulares e membros suplentes saíram duplicados. Tá? A gente só queria destacar que a gente já corrigiu esse documento e já está constando como está na chamada da pauta.
só para a gente, um esclarecimento, só para a gente aprovar como efetivamente vai acontecer. Tá, então, não, na verdade houve só um erro na... Só um erro de digitação e na hora de inclusão na pauta, o documento então da CCD. Então, na verdade, nós temos que aprovar a banca... Do jeito que está na chamada da forma aqui, que está aqui no item 35. 35, tá? Alguém tem alguma consideração? Então, eu vou colocar em votação. Os aprovados permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, também está aprovado. Deixa eu falar, nós estamos com tempo aqui. Eu falei que eu não ia abrir os inscritos, mas nós estamos com tempo aqui. Se alguém quiser se inscrever aqui por expediente, para alguma fala, eu abriria nesse momento. Professora Maria Helena. Mais alguém? Professora Terezinha. Então, tá bom. Professora Maria Helena, bom dia. Fique à vontade. Bom dia. Então, eu gostaria, né, de me solidarizar com vocês, né, pelo falecimento do professor Fábio Sá. Ele foi meu contemporâneo, né, então eu conheço desde a graduação, como aluno de graduação. E eu me lembro dele, né, que eu, como morava perto da Santa Casa, eu vivia indo à Santa Casa, né, fora de horário. E eu lembro dele, assim, quando eu lembro dele, eu sempre lembro a imagem dele perto do laboratório de patologia, na anatomia patológica, um final de semana estudando, né, para provas. Então, assim, eu lembro dele desde a época de estudante. Depois, quando nós dois nos tornamos docentes, e a importância da contribuição dele para a enfermagem, através do curso de especialização em estomoterapia. Ele foi professor do curso, falando sobre ética, desde o primeiro curso de especialização. E um dos cursos de especialização, de 2010 e 2011, eu fui aluna do curso, né? E assim, a generosidade dele, né? A assertividade ao falar sobre esses aspectos éticos. E a Sociedade Brasileira de Estomoterapia prestou homenagem a ele através das mídias sociais, pela importância e contribuição dele para esses cursos de especialização, por meio da professora Sônia Dantas, que ela é presidente da SOBEST. Então, eu gostaria de me irmanar com vocês na dor que a gente sente quando lembra dele, né, do que ele representou para nós como colega, né, como professor, e pela generosidade, que sempre foi uma marca dele, né, de contribuir conosco e assim, nos instigando aspectos, né, da ética que às vezes não são tão visíveis, né? Ele nos instigou vários aspectos que marcaram a nossa formação, inclusive a minha formação. Obrigado, professora Maria Helena. Inclusive, ontem a professora Rosana, né, colocou uma manifestação da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, né, salientando isso também, que ele ia lá participar de aulas, né, de cursos relacionados à ética, e a faculdade fez uma manifestação ontem, reconhecendo assim esse papel, essa disponibilidade dele de sempre estar lá quando ele foi solicitado, né? Isso foi, professor Rosana, se você quiser falar alguma coisa sobre ele, sobre isso também. A gente está, enfim, desde o dia de ontem, todo mundo no nosso departamento, né, muito comovido, mas acho que assim a gente fez aqui no mês de maio uma homenagem que você lembrou ontem, né? Acho que foi muito legal, muito bonito para a gente, e a gente sente muito orgulho de que nossa faculdade tenha sido capaz
de realizar essa homenagem, esse reconhecimento para o Flávio enquanto ele estava podendo nos ouvir, né? Então fica essa dor, essa tristeza, mas também essa alegria, essa emoção boa de ter podido reconhecê-lo em vida e de saber que a família dele também ficou muito feliz e muito orgulhosa de ter podido estar aqui esse dia. Então só agradecer à faculdade por esse gesto. Bom, obrigado. É dessa forma que nós vamos lembrar dele, né? Tá certo? Terezinha. No último conselho interdepartamental, a gente discutiu a questão dos professores visitantes serem a solicitação de professor visitante ser aprovado pela comissão, pela SEC, Conselho de Graduação. E agora eu vi que saiu uma portaria da reitoria de graduação que as propostas devem ser encaminhadas. Eu vou ler, que é um texto curto que eu vou destacar. As propostas devem ser encaminhadas à Pró-Reitoria de Graduação, BRG, pela coordenadoria do curso de Medicina. E essa proposta, caso receba mais de uma proposta, a coordenadoria do curso de Medicina submeterá a SEG a aprovação da proposta que estará encaminhada pela Pró-Reitoria. Aqui eu posso estar interpretando errado, mas pelo que eu vi a nossa discussão do SEG, do Conselho Interdepartamental, não foi levar em conta para que professores visitantes sejam submetidos à comissão de ensino de graduação, que nós discutimos aqui, tem que ser submetido ao chefe de área e ao Conselho de Departamento. É isso que eu estou entendendo? Não, só esclarecimentos, Terezinha. O que foi discutido era aluno de outras instituições pedindo para fazer estágio aqui. É diferente, não era professor, era aluno. Não, as duas coisas, o professor visitante e o aluno. Como é que eu vou receber um professor visitante na minha área? Porque, com todo o respeito, sem eu saber. Então, se o SEG vai decidir isso, a gente vai receber um professor visitante sem saber. É um negócio bastante complicado. Não, professor, eu não lembro, mas é que nós discutimos, sem dúvida nenhuma, foi a questão dos alunos. Mas, assim, os alunos, se não houver, só para relembrando, né, se não houver convênio da Unicamp, da faculdade, com a outra faculdade, a gente não recebe aluno, tá certo? Aí foi falado, inclusive, dos residentes. Os residentes, eles são via Coreme, chegam via Coreme. Esse trâmite aí, Terezinha, pode ser, mas normalmente é via departamento. É parte do departamento e o departamento encaminha. É que tem uma portaria agora, de 22, por isso que eu estou olhando da portaria. Não é o programa de professor visitante, aquele programa que ele tem um período, ele tem umas atividades, existe inclusive uma bolsa para essa pessoa. Mas diz respeito ao programa de professor visitante, que existe um edital que você submete o candidato, ele pode ser aprovado ou não, inclusive tem uma bolsa para isso. Mas é via departamento, usualmente. Não, mas aqui também o SEG que vai aparecer, é só isso. Porque é uma de cada Mas é via, Terezinha, é via departamento. Mas não está escrito. É isso que eu estou chamando de atenção. Não sou contra, aliás, eu acho ótimo. Agora que a gente tem uma outra ordem. Mas isso eu acho bastante complicado. Isso é GR, mas assim, o trâmite normalmente é via departamento aqui. Bom, eu queria, se não tiver mais nenhum inscrito, eu queria agradecer aí a compreensão de vocês, a gente ter feito uma congregação dessa forma aqui mais curta hoje. Acho que existem várias manifestações aí que justificam que a gente fizesse dessa forma. Eu não quis cancelar a congregação, mesmo porque não havia tempo hábil para isso, não deve ser feito. Mas eu queria agradecer aí a compreensão de todos para nós fazermos uma congregação mais curta em função do
falecimento do professor Flávio aí, tá certo? Desejar um bom final de semana a todos. Está encerrada a congregação.